Olá a todos. Esse algoritmo é uma atividade do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet da disciplina Estrutura de Dados 2. O algoritmo ele tem a função de ordenar uma lista de 500 mil números nos tipos de ordenação quicksort, merge sort e radix sort. Eu vou estar apresentando para vocês cada um deles. Eu vou dar uma passada superficial por cima do programa e depois eu vou explicar como funciona cada método. Esse é o nosso main, que ele vai ler uma lista de um array de números de um arquivo. Essa leitura do arquivo eu resolvi criar uma classe separada, chamada ler arquivo, em que eu vou criar um array de inteiros com esse nome arquivo e vou gerar uma lista. Ele vai ler, vai separar o arquivo, ele vai ver onde tem espaço, onde tem algoritmos que não sejam entre 0 e 9, né? Onde não seja número, ele vai remover e vai montar o nosso array. E aqui no main a gente vai utilizar esse array, lido do arquivo dados 500.000.txt, que é o arquivo que já vai estar junto no anexo. Aqui no main a gente vai ter as nossas opções. A primeira vai ser o quicksort, onde a gente vai apresentar o tempo de execução, quantidade de comparações e quantidade de troca. A gente vai estar fazendo a mesma coisa para o merge sort e também para o radix sort. Caso o usuário digite uma outra opção que não seja nenhuma das três, ele vai dar um erro. No final, a gente vai estar escrevendo um arquivo com o resultado desses números ordenados. Aqui no caso, eu coloquei caminho arquivo resultado, que vai ser onde esse arquivo txt vai ser salvo. Então, se necessário, vocês vão precisar alterar esse caminho arquivo resultado aqui. No caso, esse é na minha pasta de download. E o ler arquivo ele vai estar puxando desse aqui, desse arquivo aqui do lado, que já vai estar no anexo. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde ele puxa aqui. E esse é aquele caminho aqui, porque ele já está fora da estrutura. Então vamos primeiro para o quicksort. O quicksort, a forma que ele funciona é de dividir para conquistar. O que significa que ele vai dividir esse problema de ordenação em subproblemas menores e vai resolver separadamente e em seguida ele vai ordená-los de volta, igual aqui a gente pode ver. Deixa eu voltar aqui. Ele vai escolher um elemento pivô na matriz e particiona a matriz em duas partes. Uma contendo elementos menores que o pivô e a outra contendo elementos maiores que o pivô, que a gente pode ver onde ele particiona esses arquivos. Em seguida, ele classifica recursivamente essas duas submatrizes, ou seja, ele vai ficar executando executando a recursividade até ele se ordenar. Basicamente, a operação desse algoritmo ela pode ser resumida da seguinte forma: ele divide uma sublista de entrada em duas sublistas, a partir de um pivô, para em seguida realizar esse procedimento nas duas listas menores. O quicksort ele é conhecido por ter uma eficiência média na maioria dos casos. Sua complexidade de tempo médio é O n log de n, onde n é o número de elementos da matriz. No entanto, no pior caso, por exemplo, se o seu pivô for sempre o menor ou o maior elemento,
a complexidade de tempo pode ser O de n elevado a 2. O pior caso de particionamento ocorre quando o elemento pivô divide a lista de forma desbalanceada, ou seja, divide a lista em duas sublistas, um com tamanho 0 e outra com tamanho n-1. Já o comportamento no melhor caso de particionamento ocorre quando ele produz duas listas de tamanho não maior que n sobre 2, uma vez que a lista terá o tamanho n sobre 2 e a outra o tamanho n sobre 2 menos 1. Nesse caso, o quicksort é executado com maior rapidez. O quicksort é conhecido por não ser um algoritmo estável, que significa que ele pode reorganizar elementos com chaves iguais. Se a estabilidade for necessária, o quicksort deve ser modificado para manter as ordens relativas dos elementos iguais. O quicksort é amplamente usado em aplicações do mundo real, como sistema de ordenação de banco de dados, biblioteca de linguagem com programação em C++ e Java, e é frequentemente um algoritmo padrão de ordenação rápido. Agora vamos para o Merge Sort. Nosso programa, assim como outros, a gente está inteirando as comparações, o movimento e verificando a duração dessa execução, onde ela começa e onde ela encerra. Aqui é o formato da duração, que vai ser em horas, minutos, segundos e milissegundos. Eu coloquei a casa aqui 4 dígitos, porque às vezes nos testes que eu fiz não estava aparecendo, porque às vezes era uma execução rápida, que ele dava dava um valor menor do que 2 casas do dígito do milissegundo, então eu resolvi colocar 4. Dependendo do computador, pode ser que seja necessário até aumentar para 5 ou 6. Então, vamos para o Merge Sort. O Merge Sort é um dos algoritmos de ordenação mais eficientes e populares. Ele é conhecido por sua complexidade de tempo previsível e estável. Ele divide o algoritmo em partes menores e resolve cada pedaço e depois junta, ou seja, faz um merge dos resultados. Esse vetor será dividido em 2 partes iguais, que serão cada uma dividida em 2 partes e assim até ficar com 1 ou 2 elementos cuja ordenação é trivial, que ele vai verificar. O seu maior ou menor, ele já muda de lugar. Para juntar as partes ordenadas, os 2 elementos de cada parte são separados e o menor deles é selecionado e retirado da sua parte. Em seguida, os menores entre os restantes são comparados e assim se prossegue até juntar as partes. Como o algoritmo Merge Sort usa recursividade, há um alto consumo de memória e tempo de execução, tornando essa técnica não muito eficiente em alguns problemas. Sua ideia básica consiste em dividir e conquistar. Ele divide o problema em vários subproblemas e após todos os subproblemas resolvidos, ocorre a conquista, que é a união das resoluções dos subproblemas numa solução final. A desvantagem dele é que ele utiliza funções recursivas e tem um gasto extra de memória. Ele é conhecido por sua eficiência e estabilidade e não é considerado um algoritmo in place de sua forma tradicional. Se a preservação de espaço é uma preocupação, outros algoritmos de ordenação, como quicksort ou heapsort, podem ser mais apropriados. Aqui a gente pode ver a ordenação que ele faz. Se a esquerda é menor que a direita, então ele vai dividir e vai ficar dividindo o nosso array, né, a nossa lista de números, até sobrar 2 termos e depois vai juntando esses 2 termos. Aí ele divide o da direita, depois ele divide o da esquerda e vai fazendo as comparações. E por último a gente tem o Radix Sort. A ideia do algoritmo Radix Sort é quebrar uma chave em vários pedaços, dígitos de um número em uma dada base ou raiz radix, por isso o nome radix.
Cada chave é uma cadeia de caracteres ou números, e o radix short ordena essas chaves em qualquer ordem relacionada com a lexicografia. O radix short é um algoritmo de ordenação que ordena inteiros processando dígitos individuais. O radix short tem uma complexidade de tempo linear, o que significa que seu desempenho é proporcional ao número de elementos da matriz a ser ordenada. É um algoritmo estável, não compara as chaves, mas sim a raiz da chave. Assim, ele tem uma execução mais rápida. A desvantagem dele é que nem sempre é fácil otimizar a inspeção dos dígitos. Só é bom se o número de dígitos for pequeno e, em geral, o número de dígitos tem crescimento O log de n. A cada passo da ordenação consiste em distribuir os elementos em grupos com base no valor do dígito atual. Em seguida, ele concatena os grupos em ordem. Esse processo é repetido para cada dígito até que todos os dígitos tenham sido considerados, resultado em uma matriz ordenada. Dentro de cada parte de ordenação, os elementos podem ser distribuídos em grupos usando contadores ou listas encadeadas, dependendo da implementação. Ele é especialmente útil quando se lida com números inteiros de comprimento fixo, ou seja, com o número de telefone, o número de identificação, chaves, mas também pode ser aplicado a outros tipos de dados. Ele não se limita aos números de base 10. Ele pode ser usado com números em outras bases, como binário ou hexadecimal. Então agora eu vou estar executando o código para a gente ver e analisar o tempo de demora, a quantidade de comparação e a quantidade de movimentos ou trocas. Aqui, pessoal, a gente tem a nossa lista com os 500 mil números desordenados. Aqui a gente vê que tem 5.624, 10.563, menos 6.575. Então a gente vai estar ordenando esse arquivo aqui e gerando um arquivo de resultado também em TXT com os números ordenados nos 3 modos de ordenação. Eu vou estar salvando a minha pasta de downloads. Então, primeiro a gente vai testar o Quicksort. A gente teve que o tempo de execução foi 1 segundo, quantidade de comparações, quantidade de trocas. Eu vou estar adicionando isso a um arquivo para a gente fazer essa comparação. Aqui ele criou o nosso arquivo de resultado. Então a gente vai ter o nosso resultado ordenado, desde o menor número ao maior número. Para esse resultado, e cada vez ele vai criar um resultado novo. Então vamos executar novamente. Vamos fazendo o método merge sort. Merge sort. Ele gastou o menor tempo. Essa quantidade de comparações e a quantidade de trocas. No final a gente vai estar analisando todos os 3. Ele gerou novamente um arquivo na pasta downloads. Vamos para a pasta downloads e verificar se o arquivo foi gerado corretamente. Isso, do menor número até o maior número. Agora vamos para o último método de ordenação, que é o radix short. Tempo de execução, quantidade de comparações e a quantidade de trocas.
gerou novamente um arquivo lá na nossa pasta download. E aqui a gente tem o nosso arquivo de ordenação. Agora vamos comparar os nossos resultados. Então aqui a gente tem que o nosso primeiro método, o tempo de execução, foi 1 segundo. E 178 milissegundos. A quantidade de comparações foi e a quantidade de trocas 4.825.66. Agora no merge sort, ele foi 89 milissegundos. Quantidade de comparação 1.837.230. A quantidade de troca foi 9.475.712. E no Radix Short, que foi o último, foi também o que levou menos tempo. A quantidade de comparação foi a menor também, 625.035. E quantidade de trocas 11.375.189. Então esses foram os resultados obtidos nos nossos 3 modos de ordenação. É interessante a gente observar que o Quicksort, mesmo sendo que levou mais tempo, ele fez uma menor quantidade de trocas. Já o Radix Short, ele levou menos tempo, mas ele fez uma maior quantidade de troca e fez menos comparações. Creio que devido ao modo dele de utilizar a raiz do número.